Seja bem-vindo ao último vídeo da série Os 5 Dedos do Evangelho. Acabou depois de 5 semanas gravando. Caraca. Que se resume a 3 horas de gravação. Eu sou o único que permanece com a mesma roupa. Eles trocaram de roupa. Pois é, 5 semanas. Não dá, 5 né? semanas sem trabalhar. Ninguém espera também. E a gente falou sobre a criação. A gente falou sobre o pecado e a queda. A gente falou sobre o julgamento. A gente falou sobre a cruz. Sobre a cruz. Muta lá. Isso. A gente falou sobre a cruz. E agora a gente vai falar sobre a grande promessa do Evangelho. Ou as duas grandes promessas do Evangelho. Que a primeira promessa é aquela que está lá em Atos 1, capítulo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes na terra. Depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais ver. Continuaram a olhar atentamente para o céu até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: vocês são besta, que vocês estão olhando para o céu? É assim mesmo. Você parece bem. Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês ao céu e voltará do mesmo modo como viram subir. E essa é a grande promessa, que Cristo foi, mas voltará para estabelecer o reino de Deus. Enquanto ele não volta, ele deixa conosco o Espírito Santo dele, o Consolador, o Espírito Consolador. E é sobre essa grande promessa que a gente vai falar hoje. O Espírito Santo de Deus ele já aparece na Bíblia em outras ocasiões. Eu vou citar um exemplo. Sansão. Sansão recebeu o Espírito de Deus e recebeu força quando ele recebeu o Espírito de Deus. Sim, sim. Tanto que quando Sansão ele é enganado por Dalila, ele está preso ali naquele moedor, eu acho que é moedor, não lembro bem, mas ele pede para Deus: Deus, me dá mais um pouco, pela última vez, a oportunidade de sentir o seu Espírito. E Deus deu, e com força ele derruba, quebra, mata todo mundo ali. Ele sentiu um pouco do Espírito de Deus. Salomão também tinha o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, uma parte do Espírito Santo. Mas nós temos o Espírito Santo full, HD. pacote completo, HD 4K. premium, e conosco, coisa que é incrível, porque muita gente fala, cara, se tu tivesse a oportunidade de conversar com um personagem da Bíblia, com quem você conversaria se não fosse Jesus? Mano, Davi. Por quê? Você fala da vida agora. Porque eu acho que ele era um homem à frente do seu tempo. O que você perguntaria pra ele? Eu perguntaria como foi se relacionar com Deus tendo uma... Calma. Eu acho que eu perguntaria como foi seu relacionamento com Deus. Como que foi essa caminhada que você teve com Deus? Porque, tipo, Davi, ele conheceu a Deus desde pequeno. E ele foi caminhando até a velhice dele. E permaneceu. Mesmo passando por altos e baixos, ele permaneceu. Eu queria saber como foi isso. Se tu tivesse a oportunidade, com quem tu Eu conversaria? ia falar da vida, mas vamos mudar. Deixa eu pensar numa pessoa aqui. Seria Moisés, cara. O que tu perguntaria pra Moisés? Caramba, se ele viveria tudo que ele viveu de novo, assim, se ele preferiria se ele aceitaria voltar a viver no palácio, não sei o que, mas... Ou se ele tivesse alguma forma de resumir a história dele e tipo, já viver na Terra Prometida. Sim. Entendi. E eu li essa publicação e a pessoa deu uma resposta que eu fiquei muito pensativa nela. Imagina imagina o que essas pessoas perguntariam pra você. Davi, como é que foi viver uma vida toda com Deus? Davi ia perguntar: cara, como é que é ter Deus dentro de você todo o tempo? Moisés viu a glória de Deus, a costa da glória de Deus. Talvez ele perguntasse: como é que é ter a glória de Deus dentro de você todo o tempo? O alter time. E quando a gente para pra pensar nisso, fica uma loucura, porra. Caraca, realmente. Sansão teve um pedaço, Davi teve um pedaço, Moisés viu a costa, Noé viu acontecer a glória, o poder de Deus acontecendo, mas ele não viu Deus, ele não sentiu Deus. Salomão teve a sabedoria, mas foi um péssimo pai, um péssimo sacerdote da casa. Elias teve a presença do Senhor, mas teve ansiedade, teve depressão, fugiu da presença dele. Cara,
E a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, é uma promessa. E todo aquele que nele crê, receberá o Espírito Santo de Deus. Todo aquele que confessa Jesus Cristo é batizado, não só em água, mas em Espírito. João Batista batizava em água. Jesus traz o Espírito Santo para que a gente seja batizado em Espírito, no fogo, lá abaixo. É muito louco, né? Ver a promessa do Espírito Santo assim. Tipo, imagina, Jesus é chamado de Emmanuel, né? Que é Deus conosco. Os discípulos tinham Jesus aí full time, assim, Jesus estava com eles. Imagina, eu fico imaginando assim, Pedro está com dor de cabeça, pô, tô com uma dor de cabeçazinha aqui. Isso não é problema não, vem meu filho. Acabou, assim, eles tinham, sabe? Imagina acordar e Jesus está aí, sabe? No barco, na tempestade, Jesus está aí. Isso era incrível. Emmanuel, Deus conosco. Só que daqui a pouco Jesus diz, é melhor que eu vá. Como assim é melhor que você vá? Tipo assim, você é a nossa esperança, você está aqui, você faz tudo, você faz milagre. Como assim? É possível ter algo melhor do que isso? Aí é que ele diz, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, não descer aquele que é o Consolador. Que é o Espírito Santo. Imagina, e já não é mais Emmanuel Deus conosco, agora é Deus em nós. E isso aí é loucura. Agora é Deus habitando em nós. Uma coisa interessante também é que quando Jesus diz isso, que é melhor que eu vá para que outro venha, esse outro não é no sentido inferior, é num outro sentido igual. Jesus está falando, vai vir outro do mesmo modo que eu, e esse outro vai os convencer de todo pecado, de todo juízo. Ele vai ser um consolador para vocês, que é o Espírito Santo. Isso é muito incrível, porque a presença de Deus agora, ela está todo o tempo com nós, só que às vezes nós nos esquecemos disso. Igual o caminho de Emaús. E a gente deve treinar, praticar a presença de Deus. Praticar, colocar na nossa mente que Deus está presente em todos os momentos. Eu estava lendo essa semana sobre um missionário, não é muito conhecido, eu nem me lembro o nome dele agora. Mas é um missionário que com 40 anos de idade ele percebeu que a vida dele não estava nada feliz, a vida dele não estava nada bem. E ele percebeu que faltava nele esse entendimento, que a presença de Deus estava com ele o tempo todo. Então ele começou a praticar a presença de Deus. Ele falou, tem uma frase que é famosa dele, que é: os cristãos deveriam pensar em Deus a cada segundo em 1 minuto. Então a cada minuto você deve pensar em Deus em 1 segundo. Isso num dia, você vai ter a consciência de Deus em todo o tempo. Então nós precisamos treinar que o Espírito Santo está conosco em todo o tempo. E nossa vida vai ser totalmente diferente. O Espírito Santo, ele traz essa consciência pra gente. Essa consciência de que nós somos filhos, nós somos amados, nós somos salvos, nós somos encontrados por Cristo. Ele traz uma confiança em nós que a gente pode operar cura, operar milagres. A gente vê que pela sombra do apóstolo as pessoas eram curadas. Olha que loucura. Jesus, ele fala isso: olha, eu fiz algumas obras, fiz, mas cara, se vocês permanecerem no caminho, vocês farão obras muito mais grandiosas. Um discípulo foi simplesmente teletransportado de um lugar para o outro. O outro falava e as pessoas em suas línguas entendiam o que ele estava falando. Outro passava e só pela sombra eles eram curados. Cara, foram coisas incríveis que cada discípulo fez. Mas não porque eles eram os tais e a gente tem que adorá-los. Não. Porque eles simplesmente entenderam. Pô, mas também eles andaram com Cristo, né? Se eles não tivessem entendido. Porra. Eles entenderam quem era Deus. Quem eles eram. E o que o Espírito Santo podia fazer através deles. E eles falaram sim. O Espírito Santo. Usa-me. Eu estou disposto para você me usar. E foi isso que aconteceu. E a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. A gente pode operar milagres? Pode. A gente pode falar em português e o cara que é norueguês entender na língua dele o que a gente está falando? Sim. A gente pode curar as pessoas com a nossa sombra? Sim. E por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Por que a gente não faz? Porque a gente não está posicionado, né? A gente não está posicionado. Não é claro. A gente não tem fé suficiente. Falta esse entendimento mesmo, de que o Espírito Santo está em nós e nos posicionar com isso. E realmente é mesmo essa prática da presença de Deus. Porque se a gente for olhar até os discípulos, eles precisaram desse processo de entender. Eles não começaram logo curando. Jesus teve que enviar eles primeiro. 2 a 2, cada 2 a um 2, lugar. até que eles foram
vivendo isso cada vez mais intensamente. Então a gente tem que cultivar esse entendimento do Espírito Santo em nós, esse poder, esse dunamis que vive em nós. E viver. Eu acho que esse é o principal ponto, viver intensamente isso. É a gente não tirar Deus das coisas. Portugal está passando por uma grande depressão agora. As áreas costeiras estão todas paralisadas, ninguém pode ir lá, o mar está muito revolto. E, cara, não sei se você sabe, mas quando isso acontece, o clima fica todo voltado para chuva, fica frio. A gente está na primavera, mas está fazendo 8, 9 graus no dia, o que não acontece na primavera. E muita chuva. E a gente percebe que até nisso tem a graça de Deus. Hoje era um dia para ser chuva 100%. E a gente vê que hora ou outra Deus manda o sol. Começa a chover, logo para, vem o sol, acalma. E as pessoas podem viver a vida delas tranquilamente. E é nisso, nessas pequenas coisas que a gente tem que ver a graça de Deus. Desde o ponto da gente comer uma lasanha feito pela irmã do Anderson. Ah, sim, pela irmã. Através de um TikTok. A lasanha foi tudo, não foi tua irmã? Você falou pela irmã do Anderson. Não, falei por você. Pelas mãos do Pela irmã. Nossa, foi mal, brasileiro, angolano, dá. Ele não entende Ele nossa não língua. entende. E a gente tem que vivenciar o Espírito Santo 100%. A gente tem que pedir. No começo do ano eu estava conversando com o pastor Daniel sobre isso. E a gente estava falando sobre como a gente tem que pedir para viver o sobrenatural de Deus e não se acostumar com o natural. Os discípulos, eles não viveram para buscar o natural de Deus, viveram para buscar o sobrenatural. A igreja primitiva, ela vivia para buscar o sobrenatural de Deus. Porque enquanto a gente quer viver o natural, a gente nunca vai alcançar o sobrenatural, porque o natural é nosso. O natural é nosso. O sobrenatural que é de Deus. E o sobrenatural é o Espírito Santo agindo. Ou seja, quando a gente não dá liberdade para o Espírito Santo, a gente fala muito isso no momento de adoração. Dê liberdade para o Espírito Santo fluir através de você na adoração. Cara, dê liberdade para o Espírito Santo fluir através de você na cura. Para o Espírito Santo fluir através de você no batismo, no ensino, na administração. Dê liberdade para o Espírito Santo agir em você durante a sua vida. E, cara, você vai ver como você vai começar a viver naturalmente o sobrenatural de Deus. Uau. E isso é o pico do Evangelho. É nós, corpos corruptíveis, com mentes corruptíveis, com alma corruptível, sendo instrumento na mão de um Deus que é santo. E através de nossas mãos, as pessoas serem curadas. Caraca, isso é uma realidade assim, real, e que nós devemos buscar viver isso. E também temos outra promessa, que a gente leu alguns momentos atrás, que é a promessa da vinda de Jesus. Ele disse, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Ele voltará e a gente vai viver com ele. Esse é o fim da história, a gente vai viver com Jesus. Quem tá assistindo The Chosen aí, foi mal. É, Ó, spoiler. Ele É, volta. ele volta. Ele morre, mas Ele não volta, ele volta. Pra A quem gente não se vive deixou com sem ele. ele volta. E esse dia tá chegando, mano. A cada dia a gente sabe que tá um dia a menos pra esse dia chegar. A gente não sabe quando, nem Jesus sabe a hora, nem o dia, mas ele tá voltando. E a gente tem esperanciosamente por esse dia, né? Como disse aqui em Atos, assim como ele subiu, ele voltará do mesmo modo, Em glória. em glória. É isso, pessoal. A série vai ficando por aqui. A gente espera de coração que você tenha sido edificado, abençoado, que você possa ter entendido 1% do que a gente falou. Tudo aqui já vale muito. Já vale muito. Compartilhe com aquele seu amigo que, cara, não é crente, não conhece o Evangelho, que é recém-convertido. Tenho certeza que ele vai ser muito tocado por tudo isso que a gente acabou de falar. Redes sociais dos meninos estão aqui embaixo, segue lá, são pessoas de Deus. Deus abençoe vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Quinta-feira tem série nova, e é uma série muito boa. É sobre economia bíblica. Nossa. E vai ser muito massa. A gente tá o quê? Em março. Esse vídeo tá saindo em maio. E eu já vou ter gravado a série que vai começar em junho. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais.